Bem, gente, então a gente viu, tá, que um conceito, tá, para ele estar totalmente estruturado, a gente precisa, ou seja, na verdade, para o conceito ele ter um sentido mais preciso, para que o sentido dele fique cada vez mais claro, para que a gente entenda o conceito, é preciso que a teoria esteja cada vez mais estruturada. Então, quanto mais a teoria se desenvolve, quanto mais ela é confirmada, quanto mais ela passa nos testes, tá, de refutabilidade, melhor, tá, fica a compreensão dos seus conceitos, certo? Então vamos lá. Um terceiro motivo, tá, tem origem na necessidade da ciência crescer. Tá? A gente viu os dois motivos principais, tá? Esses são os dois motivos para que as teorias devam ser vistas como estruturas organizadas, mas um terceiro motivo, tá, além desses dois, é que a ciência ela precisa crescer. Existe uma necessidade de desenvolvimento do conhecimento científico. Ou seja, que esse conhecimento cada vez mais ele se alargue, cada vez mais ele aumente, né? Certo? Cada vez mais ele progrida, tá? Claro que a ciência avançará mais eficientemente se as teorias forem estruturadas de maneira a conter em seu interior indícios e receitas bastante claros quanto a como eles devem ser desenvolvidas e estendidas. Ou seja, vejam, né? Indícios e receitas. Isso aqui a gente pode mudar o nome para os métodos, né? Métodos ou uma metodologia, ou na verdade, um programa de desenvolvimento metodológico da ciência, tá? Ou das ciências. Quanto mais isso está presente no arcabouço teórico do conhecimento daquela ciência, mais ela vai se desenvolver, mais ela vai se expandir, tá? Elas devem ser estruturadas, abertas, elas devem ser estruturas, né? Na verdade, elas devem ser estruturas abertas para que ofereçam um programa de pesquisa. Observem, para que ofereçam um programa de pesquisa. Ou seja, gente, não basta simplesmente a gente ter o desenvolvimento da ciência num determinado momento histórico. É preciso que esse desenvolvimento ele continue, tá? Ele progrida no processo histórico. Se uma teoria ou se um programa de pesquisa científica, tá, ele não progride, ele não dá andamento, ele não dá sequência, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma ciência cada vez mais entrando num processo de decomposição, de degenerescência, um processo, entendeu? De definhamento daquela teoria. Ou seja, aí sim o programa ou a teoria vai perdendo sentido, vai perdendo o seu valor, entendeu? Dentro do processo de desenvolvimento do conhecimento, dentro do processo de desenvolvimento histórico do conhecimento, tá ok? Assim, a teoria de Lakatos sobre os programas de pesquisa é uma descrição da ciência como uma tentativa, como eu já disse para vocês, de melhorar o falsificacionismo popperiano e superar as objeções a ele. Ou seja, Lakatos tenta resolver os limites do falsificacionismo. Aquelas limitações que a gente viu na última aula do Karl Popper, né? As limitações do falsificacionismo, Lakatos tenta resolver esse problema, tá? Tenta dar conta desse problema. Quais problemas são esses? A refutabilidade, né? Uma teoria, né, é descartada. Assim que ela é refutada, ela é descartada. Lakatos, na verdade, vai pegar isso e vai tentar resolver essa situação. Por quê? Porque a gente não pode descartar uma teoria simplesmente porque uma, duas, três observações num determinado momento não corroboraram essa teoria. Por quê? Porque a gente não pode fazer isso. Porque posteriormente outras observações podem sim confirmar a teoria. Então a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter calma para fazer essa análise, para entender esse processo de desenvolvimento do conhecimento, tá? Então, parcimônia, né? Vamos com calma, tá? Muita calma nessa hora, ok? Então os cientistas precisam ter isso em mente, tá? E os professores precisam compreender essa realidade justamente na hora, né, de estar transmitindo um conhecimento ou passando um conhecimento para gerações futuras, né? A gente tem que ter muita calma, paciência, né, para trabalhar as determinadas teorias e as determinadas concepções, tá ok?
Um programa de pesquisa lacatosiano é uma estrutura que fornece orientação para a pesquisa futura de uma forma tanto negativa quanto positiva. Vamos entender um pouco isso melhor. Mas vejam, orientação para pesquisas futuras, tá? Metodologia, métodos, ou seja, os caminhos que devem ser traçados para que a pesquisa se desenvolva, para que a pesquisa se torne mais robusta, tá? Cada vez mais robusta, produzindo novos conhecimentos, respondendo às novas demandas e tentando explicar os novos fenômenos que vão aparecendo, tá? Então vejam, a heurística. O que é a heurística? Conjunto de regras e métodos que conduzem à descoberta e à invenção e à resolução de problemas. Então a heurística negativa, né, vocês viram, né, pode ter uma concepção negativa, como também pode ter uma concepção positiva. Primeiramente, a concepção negativa. A heurística negativa de um programa envolve a estipulação de que as suposições básicas subjacentes ao programa, seu núcleo irredutível, não devem ser rejeitadas ou modificadas. Então veja o que acontece, tá? Geralmente, né, nos programas e nos processos, né, de metodologia do desenvolvimento dessa ciência, né, segundo o Lakatos, existe um núcleo, né, que ele é rígido, que ele é fixo, que ele não pode ser modificado. Ele não pode ser, ele tem que ser irredutível, ele não pode ser reduzido, tá? E outra, ele não pode ser rejeitado e nem modificado. Esse núcleo é que mantém a teoria, ou mantém, entendeu, todo o programa vivo, toda a metodologia funcionando, entendeu? Por mais que alguns processos nessa metodologia possam vir a ser refutados, o programa como um todo ele se mantém, porque por causa desse núcleo irredutível, tá? Então, um conjunto de regras e métodos que conduzem à descoberta, à invenção e à resolução de problemas, ele possui um núcleo irredutível, e esse núcleo não pode ser rejeitado ou não pode ser modificado, tá? Ele está protegido da falsificação, ou seja, está protegido da falsificabilidade e da refutabilidade, por um cinturão de hipóteses auxiliares, condições iniciais e etc. Tá? E aí vejam, tá? Esse núcleo, ele não pode ser rejeitado. Se você rejeitar o núcleo, aí sim, você rejeita tudo. Tudo entendeu? Vai ser refutado, vamos dizer assim. Ok? A princípio, o núcleo ele tem que se manter. Se ele não se mantém, ele perde o valor. Tá? É o que aconteceu, por exemplo, com a teoria geocêntrica. A teoria geocêntrica tinha inúmeras hipóteses auxiliares, inúmeras condições iniciais. E o núcleo dela era que a Terra era o centro do universo e era fixa. Ou seja, ela não poderia estar em movimento. Esse era o núcleo da teoria geocêntrica. A partir do momento que Nicolau Copérnico vai contestar o núcleo, vai rejeitar e modificar o núcleo, ou seja, em vez da Terra no centro do sistema solar, ele vai colocar o Sol, em vez da Terra imóvel, ele vai colocar o Sol imóvel e a Terra orbitando o Sol, tá? Orbitando o Sol e, consequentemente, também a Terra girando em redor do seu próprio eixo, então a gente modifica o núcleo, tá? O núcleo foi modificado. Certo? Isso é um exemplo. A teoria geocêntrica, tá, serve para a gente entender isso. Tá? A heurística positiva é composta de uma pauta geral que indica como pode ser desenvolvido o programa de pesquisa. Tá? Ou seja, a heurística negativa é você não rejeitar o núcleo principal, o núcleo que é irredutível. Já a heurística positiva é tudo que vai ficar ao redor dele, né? Uma pauta geral que vai indicando, né, o caminho do desenvolvimento do programa de pesquisa. Tá? Um tal desenvolvimento envolverá suplementar o núcleo irredutível com suposições adicionais, numa tentativa de explicar fenômenos previamente conhecidos e prever fenômenos novos. Bem, gente, a gente vai parar aqui nesse slide, tá? Porque o tempo nosso já correu, e a gente volta na próxima aula para dar continuidade aqui ao Lakatos, justamente nesse slide, tá? Nesse slide que trata dessa questão da heurística positiva e essa proteção do núcleo irredutível, tá ok? Então a gente volta na próxima aula. Valeu, gente, obrigado, um abraço.